Tudo bom, pessoal? Seguindo essa linha, essa proposta, esse projeto do Notícias Comentadas, do Oráculo, do Morpheus, sobre perguntas e respostas, né? Tentando esclarecer o que seria cada um dos pontos do 9 de julho, desse projeto 9 de julho do resgate da nossa Constituição, né? O primeiro ponto, para vocês entenderem o porquê da data 9 de julho, porque isso aconteceu no Brasil em 1932, que foi um levante constitucionalista, ou seja, foi um levante contra o governo instituído para que cumprisse a Constituição, a Carta Magna de 88. Perdão, a Carta Magna vigente na época. Essa de 2018 foi uma reedição para exigir o cumprimento da Carta Magna de 88. Porque o Lula está preso em desconformidade com a Constituição, com a Carta Magna de 88. A Dilma foi deposta do poder, em que ela foi legitimada por 54 milhões de votos em 2014, também em desconformidade com a Constituição. Então, não estão seguindo a Constituição. E surgiu, então, algumas ideias da procuração, né, que seria uma espécie de segunda via do voto, né, impresso, e o HC para o Lula, habeas corpus, né? E a turma pede para que a gente esclareça o que é esse habeas corpus, qual é a importância, por que tanta celeuma em cima disso aí. Bom, para a gente entender o habeas corpus do Lula, a gente tem que entender o princípio do habeas corpus, para que ele surgiu. E aí vocês vão achar tudo assim muito interessante, porque parece que eu vou estar falando a história do Brasil, mas eu vou estar contando a história da Inglaterra, onde surgiu o HC. Ele tem esse habeas corpus, ele tem esse nome latino, mas na verdade ele surgiu na Inglaterra. É uma petição de um grande jurista, um grande filósofo, chamado Edward Coke. O rei, na época, o século XVI, XVII, não lembro exatamente, mas é nesse período aí. Tinha umas campanhas militares que não foram bem sucedidas, a Inglaterra sempre foi intervencionista, né, sempre foi expansionista, e o orçamento militar consome muito recurso, sempre, né? Ele precisava de financiamento para armas e exército, né, e já não tinha fundos. Então, o que ele fez? Ele espalhou o exército dele pela Inglaterra, né, na porta dos cidadãos ingleses, né, da época, né, dos súditos, né, para exigir pagamento de impostos. Só que o imposto é o tal qual ele é hoje, né? Ele tem uma formalidade, né? É um projeto de lei, né? Ele passa no parlamento, aí é aprovado e tal, sancionado, o imposto ele se torna lícito, então ele é cobrado e as pessoas que moram naquele país são obrigadas a pagar o imposto. O rei tinha colocado o imposto sem essa formalidade. Precisa de dinheiro, arruma aí. Aí botou a polícia na porta de cada um, a Polícia Federal lá da Inglaterra, né? Fez uma espécie de lava-jato lá. Precisava de dinheiro, tinha que arrumar de algum jeito. Aí alguns se recusavam, né? Alguns nobres, né? Alguns Odebrecht da vida lá, né? Da época da Inglaterra. Então, esses empresários, na época não eram empresários, né? Eram os nobres, né? Que não eram subalternos ao rei, foram levados à prisão. Ficaram presos sem processo, né? O parlamento ficou naquele impasse. Ele iria contra o rei, porque estava com prisioneiros sem os ditames legais. Ele ficaria do lado do rei, como é que ia ser? Levaram o caso para a justiça, né? Poder judiciário, poder delegado. Os juízes, por sua vez, né, ficaram do lado do Carlos, ficaram se omitindo, né, numa postura covarde e tal, e não se manifestaram a respeito. Com esse impasse todo, não se imaginava uma saída. Então teve um grande pensador inglês, Edward Coke. Ele criou um meio termo. Falou assim, tudo bem, a gente vai formalizar essa questão da cobrança de impostos, mas mediante a assinatura de um termo, de uma petição. Ele fez uma petição que na verdade era uma emenda, né, constitucional, lá, já que não estava cumprindo a Constituição, que permitia esse reconhecimento por parte do rei, por parte da monarquia,
já que estabeleceu essa cisão, né, entre a Constituição e a necessidade lá da Inglaterra na hora lá do rei. Que doravante nenhum inglês poderia ser preso sem processo, né? E em toda prisão, o indivíduo que foi levado à prisão tinha o direito de indagar o carcereiro os motivos pelo qual ele foi preso, e isso tinha que ser colocado no papel, né? Isso tinha que ser expresso. E a partir daí, verificando a ilegalidade, ou seja, que não estava dentro daquelas hipóteses que permitem um indivíduo ser levado à prisão, você teria o habeas corpus, né? A possibilidade de ter o corpo de volta, quer dizer, você poder sair da prisão e tal. Então, esse é o princípio, né? Você vê que é muito parecido com a história se repete, não tem muita novidade, né? Por isso que a gente sempre coloca essa questão do Bismarck. Quem desconhece a história está fadado a repeti-la. Eu estou falando aqui situação da Inglaterra do século XVII, eu acho. Tá? Nós estamos no século XXI. O Brasil está passando por isso agora, né? Então, a Europa, a Inglaterra, a Grã-Bretanha e tal, já passaram por isso, criaram esses instrumentos. Então, essa questão do HC não é novidade, ninguém está inventando nada, tá? O Lula foi levado à prisão, fora das hipóteses legais, né? Existe um abuso de poder, né? No caso da manutenção dele preso, né? Porque os carcereiros, né, as pessoas que mantêm ele preso, estão submissas a um poder uno que não é o ordenamento jurídico. Da mesma forma que aconteceu na Inglaterra, naquele período, né? Muito parecido. Você pega lá aqueles cavaleiros lá da Inglaterra e tal, você bota a Polícia Federal. Aí você pega o rei da Inglaterra, você bota o Moro. Aí é mais ou menos a mesma coisa, é igual. E a gente está dando o Edward Cook, né, fazendo as petições aqui e tentando deixar clara essa situação, né, formalizando aí. E sempre lembrando, né, pessoal, que a Bastilha caiu, não foi assim, gente, pô, não podia acabar com a Bastilha, tá meio chato, né? A Bastilha não caiu desse jeito, né? O pessoal, quando teima com uma coisa, a gente tem que mostrar a vontade de acabar com a injustiça, tá? Porque existe um princípio no direito, excepto non adimplento. Quem não cumpre, não pode exigir que se cumpra. Quem não cumpre a lei, não pode exigir que outros cumpram a lei. Essa é a brincadeira. Falou, gente.